E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre o atual momento do Vasco. O momento do Vasco não é bom dentro e fora de campo. O Vasco está com alguns problemas e a gente precisa comentar sobre todos eles no vídeo de hoje, cara. A principal dúvida, o principal questionamento do torcedor no momento é em relação ao técnico Maurício Barbieri. Será que o Barbieri já deve ser demitido? Será que o Vasco deve acreditar no trabalho dele? Dar mais tempo de trabalho para o Maurício Barbieri? Essas são algumas dúvidas do torcedor do Vasco. Eu vou tentar aqui passar para vocês também um pouco da minha opinião e o que eu acho que vai acontecer em relação a esses acontecidos recentes do Vasco. O Vasco não tá bem no Campeonato Brasileiro e isso não é novidade para ninguém. O Vasco tem apenas 6 pontos na competição, está próximo da zona de rebaixamento e o desempenho do time dentro de campo também não é bom. A gente pode até ressaltar aqui para vocês que o Vasco não fez nenhuma grande atuação nesse Campeonato Brasileiro que você possa bater no peito e falar: nossa, o Vasco jogou muito esse jogo. O Vasco fez bons jogos contra o Atlético Mineiro, bons jogos ali também contra o Palmeiras, mas talvez foram os melhores jogos do Vasco. Depois o Vasco teve uma queda de rendimento, partidas ruins contra Coritiba, uma partida não tão boa contra o Santos, com muitos problemas ali ainda para criar, por mais que o Vasco tenha se imposto para cima do Santos, por mais que o Vasco tenha tido mais oportunidades de gol, por mais que o Vasco tenha pênaltis não marcados, não foi aquela atuação brilhante da equipe, isso não é novidade para ninguém. E muito disso passa sim pelo trabalho do Barbieri. Muitos desses problemas passam pelo trabalho do Barbieri, mas também passam pelo desempenho de alguns jogadores abaixo, dentro de campo, falta de confiança do time. Às vezes o próprio jogador não confia no potencial que ele tem, o jogador fica com medo de tentar uma jogada e errar e ser vaiado. Isso tudo entra num pacote final para o time não conseguir os resultados positivos. O Vasco perdeu para o Bahia e para o Santos dentro de São Januário, então isso já é um sinal de que algo não está normal, até porque São Januário sempre foi uma fortaleza do Vasco, e se o Vasco não conseguir se fazer forte dentro de São Januário, provavelmente não vai conseguir se fazer forte em outros lugares. Minha opinião, 5 meses de trabalho do Barbieri. Dá pra gente ver que tem um trabalho sendo desenvolvido, dá pra gente ver uma cara no time do Vasco? Dá pra gente ver sim, o Vasco joga bastante pelas laterais, o Vasco tem ali um apoio forte do Piton, dá pra gente ver que o Vasco tem esse trabalho pelas laterais do campo, mas falta muito jogo por dentro. Eu não demitiria o Maurício Barbieri nesse momento. Acredito que trocar de técnico, para você trocar de técnico, você tem que ter primeiro bons técnicos no mercado, que você fale assim: pô, esse cara vai chegar e realmente vai elevar o nível de atuação dessa equipe. E você olhando para o mercado atual, você não tem isso. Você tem treinadores talvez de um nível, do mesmo nível do Barbieri, e até treinadores de um nível abaixo do Barbieri. Pode ser, mudou de técnico nas primeiras 2 partidas, o Vasco dá aquele gás que a gente sabe que existe quando você troca de técnico aqui no futebol brasileiro e que depois acaba caindo na mesmice. O time do Vasco não é ruim, não é uma equipe horrorosa, mas também não é a melhor equipe do futebol brasileiro, tá longe disso. O Vasco ainda tem muitos problemas de elenco. Eu não demitiria o Maurício Barbieri, porque acredito que a mudança de técnico, tipo, você demitir um técnico, 5 meses de trabalho, aí o outro entra, não vai bem, você demite com 3 meses de trabalho, até com menos tempo. Isso é uma cartilha ali pra você muitas vezes acabar sendo rebaixado. Sempre fica aquela dúvida: demitir agora ou não? E se não demitir agora e não melhorar? Cara, são escolhas que você tem que fazer no futebol. A frase do Maurício Barbieri em relação a rebaixamentos do Vasco acabou pegando muito ali também no coração do torcedor do Vasco. Como é que o técnico do meu time vai lá e fala que o Santos nunca foi rebaixado e que o Vasco já foi rebaixado, sabe? Foi sim mal colocado o que disse o Barbieri, mas não acredito em uma demissão dele nesse momento. Acho que ainda o Vasco tem potencial para melhorar nesse Campeonato Brasileiro. E é óbvio que nesse atual momento eu não acredito mais no Vasco brigando lá em cima, mas quem sabe ele brigar por uma coisa que não seja o rebaixamento. Já pode ser um primeiro ano aí positivo do Vasco como SAF. Só que eu não acredito que a mudança de treinador, ainda mais com os treinadores que a gente tem atualmente no mercado, vão realmente de fato fazer o Vasco mudar o nível de atuação que tem atualmente. Nível que já não é bom. Muitas vezes a mudança pode até piorar. E também pesa bastante o fato do Barbieri ter começado ali sua carreira no Flamengo. Isso tudo pesa muito no final das contas para a análise do torcedor. E também tem aquilo, o torcedor do Vasco já fica com aquela parada de rebaixamento na cabeça.
O Vasco, por várias temporadas assim, o Vasco é um ano na Série A, no máximo 2, aí cai. Então o torcedor do Vasco já fica com esse trauma na cabeça de só de ver o time passar ali 5 jogos, por 5 jogos é coisa pra caramba, sem uma vitória, já fica com aquele pensamento na cabeça, pô, daqui a pouco a gente entra na zona de rebaixamento. A gente sabe que se entrar na zona de rebaixamento é como você cair numa areia movediça, você vai sendo puxado cada vez mais para dentro daquilo. A confiança abaixa, tudo abaixa e você precisa realmente, de fato, ser muito calmo, você ser muito competente para depois tirar o time daquela situação. Então tomara que o Vasco consiga fazer um jogo bom contra o São Paulo, consiga uma vitória para o time voltar a ter confiança, para o time voltar a ter um pouquinho mais da confiança também do próprio torcedor em relação ao trabalho que está sendo feito dentro do clube. Agora falando sobre o que está acontecendo fora ali de campo, notícia que saiu agora, advogado de Andrei Santos diz que irá entrar com ação na justiça contra o Vasco. Abre aspas, acreditou na promessa do clube e foi desrespeitado. Então assim, o Andrei Santos, junto com o seu advogado, irão entrar com ação na justiça, cobrando ali dívida do Vasco, 12 milhões referentes à venda do Andrei para o Chelsea. O Vasco quitou apenas a primeira parcela quando o jogador voltou ao clube. Tinha um acordo de pagar ontem outra parcela e não pagou. E problema, né, cara? Problema. Outra notícia também aqui ruim que tem no Vasco, não só dessa do Andrei Santos, Atlético Tucumã e Nacional do Uruguai cogitam acionar Vasco na FIFA por atraso nos pagamentos de Capasso e Puma Rodrigues. Eu vou até conferir de quem é essa informação. A fonte é do GE, cara, então parece que é uma fonte ainda confiável. Foram investidos cerca de 110 milhões em 16 reforços, mas a grande maioria das aquisições de direitos foi feita de forma parcelada. O próximo aporte da 777 Partners no valor de 190 milhões está previsto para setembro. O acordo Pumita, por sua vez, é de cerca de 2 milhões, 10 milhões de reais e foi concluído no início de janeiro. O representante do Nacional, ouvido pela reportagem, também confirmou que o Vasco não tem cumprido com o acordo. E aí também tem um acordo do Capasso, que o Vasco também está com parcelas atrasadas e vai precisar colocar em dia, cara. Precisa colocar em dia urgentemente. A gente sabe, eu que acompanho esse SAF mais de perto, posso falar, acompanhei o processo todo do Botafogo, sei que aconteceram problemas no Botafogo de fluxo de caixa, chegou algum momento que não estavam acontecendo as coisas e depois tudo se acertou. Espero que também aconteça o mesmo com o Vasco, que seja só um problema recorrente e que daqui a pouco o Vasco consiga acertar tudo isso, pagar em dia as suas contas. É o primeiro passo para você realmente passar credibilidade para o mercado quando você vai comprar um jogador, porque senão você perde toda a sua credibilidade e muitos empresários, inclusive, não vão querer colocar jogadores no Vasco, muitos clubes não vão querer vender para o Vasco porque não vão acreditar. Então é sempre importante você passar essa imagem de um clube que paga suas contas em dia e que realmente está fazendo algo sério. Mas comenta embaixo a sua opinião. E também, por relação ao Andrei, beleza, que o cara não tava jogando nada. Tava muito mal no Vasco. Mas se o Vasco fez o acordo, vai ter que pagar, cara. Não tem o que fazer. Tem que pagar o dinheiro que tá devendo. E é isso. E também uma notícia para não esquecer, né? Uma notícia boa é que o Vasco já quitou as compras do Luca Orediano e do Pedro Raul. Então, se tem algo ruim, também tem algo bom. Não tá tudo errado no final das contas. Comenta embaixo a sua opinião. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. Nós fui!